Bem, com quantos anos uma pessoa começa a ter dor na coluna lombar? Por que ela é tão frequente? O que é que eu faço se eu jovem já começo a ter dor na coluna lombar? E eu vou explicar para vocês por quê. No meu consultório, todos os dias chega um paciente jovem com dor na coluna lombar e preocupado. Se eu, com 20 e poucos anos, 30 anos, já tenho dor na coluna lombar, o que é que vai acontecer com o meu futuro, né? Eu vou explicar para vocês quais são os fatores que levam alguém a ter um problema na coluna lombar, por que você deve se preocupar, quando você deve se preocupar e quando não é tão preocupante, né? Vamos lá para vocês entenderem de uma vez por toda por que isso é tão frequente e o que é que você pode fazer para evitar. Dor na coluna lombar, bote na cabeça de vocês. É uma das queixas mais comuns. Todo mundo vai sentir uma vez na vida, né? Ou várias vezes, né? Porque crônica, para você ter ideia, a partir de 50 anos de idade, quase 40% da população tem dor na coluna lombar, de forma crônica, às vezes, várias vezes, né? Durante o ano, né? E eu vou explicar para vocês o que é que acontece. Nossas atividades do dia a dia, elas têm um impacto gigante na gente ter ou não ter na coluna. Vou dar exemplo para vocês. Quem corre, maratona, quem faz atividade física muito intensa, quem pega muito peso, quem faz crossfit, claro, ela está sobrecarregando a coluna lombar e pode ser que ela tenha dor na coluna mesmo jovem, né? Atletas de alto rendimento, não estou falando você que faz uma vez ou outra, isso é bom para a sua saúde, mas se você faz de forma muito intensa, corre, é comum você sentir, porque você vai ter uma sobrecarga mecânica, né? Mas normalmente não é esse o fator mais importante, o mais importante é o fator genético. Por mais que a gente saiba que a sobrecarga por peso, né, que a falta de inatividade, né, músculos fracos levam à dor na coluna lombar, existe um fator genético que a gente não consegue modificar. Existem pessoas muito altas, é mais frequente ter dor na coluna lombar. Pessoas com peso elevado, isso pode ser por ter uma estrutura muscular maior do que a outra. Nem estou falando de fazer muita atividade física, não. Estou falando de estrutura mesmo, né? Pessoas muitas vezes que têm uma retificação da coluna lombar, a gente sabe que tem uma incidência maior. Ou o paciente que tem uma lordose muito proeminente da coluna lombar, aquele paciente parece que está empinando o bumbum de forma natural, né? Porque a curvatura da coluna lombar dele é muito intensa. Também acontece de forma mais frequente dor na coluna lombar. Ou seja, da idade, que é a pergunta desse vídeo, a partir dos 20 anos de idade. A partir dos 20 anos de idade, a gente começa a ver pessoas reclamando de dor na coluna lombar. Isso pode acontecer antes? Pode, mas o mais comum é a partir dessa idade. A incidência aumenta muito a partir dos 40 anos de idade, né? E as dores crônicas, aquelas recorrentes que limitam, que chega no consultório, que a gente às vezes tem que fazer bloqueio, procedimento, a partir dos 50 anos de idade. Ou seja, no processo de envelhecimento, cada vez mais a gente vai ver mais pessoas com dor na coluna lombar. Essa dor, na grande maioria das vezes, tem esse componente genético, mas o fator modificável que a gente pode fazer, ele realmente é o mais relevante. Ou seja, né, controle de peso, o mais relevante foi que você consegue modificar. O controle de peso, quanto menos peso você tiver de forma saudável, melhor para sua coluna. Ou seja, né? Ah, Júlio, mas eu quero ficar muito musculoso. Tudo bem, vai ter o aspecto estético, vai ter o aspecto outros positivos, mas para a coluna não é bom você ter muito peso, mesmo que seja de massa magra, porque você vai estar sobrecarregando a sua coluna lombar. Outro aspecto é ver que atividade física. As atividades físicas de alto impacto envolve corrida, até o futebol, se ela for muito intensa e muito frequente, você vai conseguir e vai ter sobrecarga da coluna lombar também. Então, muito cuidado com isso, né? O que é ideal para você fazer? Um fortalecimento da musculatura lombar. Então, a musculação maravilhoso, natação maravilhoso, sem muito impacto, né? Não estou falando que você deve fazer só isso, né? O pilates também ajuda muito, né? A hidroginástica ajuda muito. O que você tenta fazer, que é o ideal, é ter um componente de musculação para fortalecimento, né? E ter um componente aeróbico também. Nada exagerado. Ah, Júlio, mas eu sou maratonista, eu faço competição de crossfit, né? Tudo bem. Você vai ter um alto rendimento no seu esporte, mas para a coluna, esses exercícios de forma muito intensa, competidores, né? Eles realmente sobrecarregam a nossa coluna. O atleta não tem jeito, ele leva o corpo ao extremo e acaba às vezes passando alguns limites que o corpo sente, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você é jovem, começa a ter dor na coluna, procure ajuda, porque o médico às vezes vai analisar e ver que sua genética predispõe você a ter problema na coluna e vai fazer de tudo para você não ter lá na frente algo mais sério. Dificilmente um jovem de 20, 30 anos de idade vai ter algo muito grave na coluna que precisa de cirurgia. Acontece, mas é raríssimo isso acontecer. Mas esse jovem que descobre tendências a ter problema na coluna, ou descobre cedo uma hérnia, uma protusão, ele vai fazer a reabilitação, ele vai fazer o fortalecimento e dificilmente, mesmo na idade mais avançada, ele vai ter problemas graves de coluna, tá bom? Quanto antes você descobrir, melhor. Um abraço.